Tentando trazer mais algumas curiosidades sobre as moedas de cobre brasileiras, o tema da vez aí vão ser as moedas cunhadas no reinado de João IV, né? Lembrando que o reinado dele acontece aí entre 1706 e 1750, e diversas moedas de cobre vão ser cunhadas durante o seu reinado, tanto em Lisboa quanto na Bahia. O que vai chamar atenção na cunhagem dessas peças é que todas as peças cunhadas em Lisboa vão trazer uma característica diferente das moedas cunhadas na Bahia e das moedas cunhadas nos demais reinados, aí todo o período do Brasil colonial, Reino Unido e Portugal, e depois independente com o Dom Pedro I e II. Então, essa diferença aí em si vai ser referente ao reverso. Durante todo esse período do Brasil colonial e do Brasil Reino Unido e Portugal imperial, as moedas de cobre vêm com um reverso de medalha. Então, quando vocês giram assim, ela continua, vamos dizer assim, certa, com a legenda virada para vocês, com o Alber aqui em cima, né? Que tem uma outra do Brasil Reino Unido e Portugal que segue esse mesmo padrão, né? Então, ao girar a moeda aqui, ela vai estar de forma correta, com o Orben aqui em cima. Entretanto, todas as peças do reinado do João V, cunhadas em Lisboa, elas vão ter o reverso de moeda. Então, quando a gente gira, vai estar de ponta cabeça com o Orben aqui. Aqui outro exemplo, né? Ao girar a moeda, a gente vê também o Orben aqui embaixo. Então, também com reverso de moeda. Então, o resumo da ópera, aí, vamos dizer assim, moedas do João V feitas na Bahia seguem o mesmo padrão de todas as moedas de cobre do Brasil colonial, Reino Unido e do Império, ou seja, reverso de medalha. Já as cunhadas em Lisboa vão ter o reverso de moeda, fora do padrão. Né, o que muitas vezes causa dúvida, e sempre vem aquela pergunta, tô com uma raridade na mão, porque tá com um reverso diferente, enfim, não é assim não. Sempre tem que ter um bom catálogo em mãos para poder conferir esse tipo de informação e ver que essas pecinhas especiais têm sim aí o reverso de moeda diferente de todas as demais. Aí nós temos 3 pecinhas, né, 80 réis, 1821 cunhados na Bahia. Entretanto, essas 3 pecinhas são falsas do período. A gente pode afirmar, sem medo de errar, que das moedas de cobre da história do Brasil, as que mais aparecem falsificadas são esses 80 réis do período do Brasil, Reino Unido e Portugal. Parecem todas as datas, sendo aí mais comum 1821, né, e sendo mais comum ainda as pecinhas da Bahia serem então aí falsificadas. A identificação dessas pecinhas pode ser realizada aí de várias formas, né? Então a gente pode ver aí o formato das letras e dos números, né? A irregularidade, né, dessas letras e desses números, a irregularidade da coroa, né? Todas elas aí bem estranhas e diferentes do padrão habitual. O disco muitas vezes ser menor, ter o peso inferior, muitas vezes ser mais fino. Logicamente que isso não é uma regra e não é somente um desses itens que vai determinar a pecinha ser falsa ou não. Essa primeira aqui, por exemplo, ela tem o peso bom, né? Então ela tem aí o peso mais de 25 gramas, o que seria bom aí para uma peça verdadeira, enquanto essas outras duas aqui têm o peso bem abaixo, aí não chegando nem aí as 17 gramas cada uma, né? Então tendo aí o disco bem mais fino. Então, sempre que se deparar com esses 80 réis do Brasil, Reino Unido e Portugal, é bom dar uma analisada melhor para ter certeza que se trata de uma pecinha autêntica, né? Até mesmo o Prober, em seu catálogo, vai colocar a observação que é difícil distinguir as verdadeiras das falsas, né? Então, sempre uma análise mais detida. Como eu falei, logicamente, não é uma ciência exata, então, tendo peso abaixo automaticamente é falso, não necessariamente, né? A gente sabe da irregularidade dos discos, né? Até mesmo nas moedas oficiais, né? Que se fala que o Brasil comprava até chapas de cobre utilizadas para
vedação em casco de navio, né, para recortar e fazer moeda, né? Então, ter disco mais grosso, mais fino, maior, não é necessariamente um veredito para uma pecinha ser falsa, né? Mas um dos itens que devem ser levado em conta numa análise de vários outros, uma análise bem mais ampla. Outro aspecto importante aí que deve ser levado em conta quando se faz uma análise desses 80 réis e a possibilidade deles serem falsos do período é a identificação de recunhos. É muito comum a gente conseguir encontrar então moedas de 40 réis verdadeiras, tanto do Brasil, Reino Unido e Portugal, colonial, quanto do próprio Brasil independente, que foram recunhadas, né, por falsificadores, transformando elas em moedas de 80 réis. Então, sempre que você pegar um 80 desses e o peso e o diâmetro ser similar, né, às moedas de 40 réis oficiais, vale a pena uma boa observação na lupa, para ter certeza, né, que é um recunho e poder identificar algumas sombras, né, algumas partes dessa moeda base que estão visíveis. Então, nessas 3 moedinhas aqui, a gente tem alguns exemplos de recunho, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, essa aqui central, a gente pode ver que aparece 2 vezes aí o colar de pérolas, uma da moeda base e outra do recunho da pecinha falsa. Então, é uma pecinha de 1820 sobre outra de 1820. Então, se torna interessante o fato de ser a base e o recunho falsificado do mesmo ano. Essa aqui, não sei se vai dar para ver, mas aqui a gente vê algumas tulipas da moeda base, então abaixo da data 1821 da moeda falsa, aqui dá para ver algumas tulipas mostrando que é uma base de uma moeda do Império do Brasil, também demonstrando aí que essas peças de cobre, mesmo aí o cunho dito português, né, no formato aí nos desenhos com as armas do Reino Unido, Brasil, Reino Unido e Portugal ou colonial, continuavam circulando durante o Brasil imperial. E essa última aqui a gente consegue ver com clareza aqui embaixo também o laço e o início dos ramos de café e tabaco. Então dá para perceber novamente que se trata de um recunho. Lógico que também, como citado anteriormente, é interessante ver bem aí esse cunho, né, o cunho novo aí do 80 por cima, se ele é falso, se tem as letras irregulares, coroa, esse tipo de coisa. Mas é comum a gente achar então aí moedas falsas recunhadas sobre moedas verdadeiras. Sempre dá uma olhada aí no peso, no diâmetro, para se tiver o tamanho de um 40 réis, já dá uma análise, fazer uma análise mais aprofundada aí para ter certeza se é ou não um recunho que você tem em mãos. Por fim, o que eu acho muito interessante mesmo, e ressalto novamente, é a ideia de que essas moedas continuavam a circular mesmo depois do Brasil independente, né? A gente vê então, se a partir do momento que você pega uma moeda do Brasil imperial e recunha ela, aumentando o seu valor com o cunho do Brasil, Reino Unido e Portugal, quer dizer que ela tinha circulação livre aí durante o Brasil independente. Provavelmente aí pela escassez de moedas de cobre que circulavam no período, né? Tem diversos relatos de diversas províncias, sobretudo da Bahia, aí, da falta de moedas de cobre para circulação, né? O que acabava legitimando aí essas moedas falsas entrarem em circulação, né? Pela falta de opção mais do que tudo. Aí nós temos 2 pecinhas de cobre do Brasil Imperial, as 2 datadas de 1831, já com a legenda de Dom Pedro II, e letra monetária do Rio de Janeiro. Essas 2 pecinhas em especial chamam a atenção por serem as conhecidas como falsas de Iguape, já catalogadas aí por alguns dos estudiosos das moedas brasileiras. A descoberta dessas peças é muito interessante, elas ocorreram em 1908, numa reforma que ocorreu num prédio da cidade de Iguape. O prédio começou a ser reformado, né, para se transformar num hotel, e na troca de algumas tábuas do chão, foi encontrada aí os restos de uma pequena fabriqueta de moedas, então com maquinário para cunhagem, várias moedas por cunhar, algumas já cunhadas, então é amplo material aí, ficando fácil de identificar que ali funcionou uma Casa da Moeda extraoficial, vamos dizer assim, né? Então, quem narra aí a descoberta dessa pequena fábrica é o Kurt Prober em seu livro Moedas Falsas e Falsificadas do Brasil. Então, ele conta o caso, inclusive, que foi até a cidade na busca de mais informações e acaba descrevendo aí diversas peças que lá foram encontradas, como até mesmo peças de 40 réis de cobre, moedas de 80 réis
com letra monetária de São Paulo e alguns 960 réis também. Então, pecinhas interessantes com uma história. Ele vai dizer que possivelmente foi na década de 1840 que essa fábrica funcionou, então já depois aí do próprio governo parar de fazer moedas de cobre, então particulares ainda faziam moedas falsas desse metal, comprovando a circulação delas posteriormente aí à data em que se parou de fabricá-las. E ele também traz algumas descrições mais precisas quanto à tulipagem, né? Então, essas florzinhas que fazem o arco em volta do valor, a quantidade de tulipas e a descrição de algumas outras características, como os florões também, nessas duas florzinhas, que no caso são essas que aparecem aqui nas duas laterais do valor, sendo verticais nas duas, e também aí algumas observações aí quanto à coroa, o brasão imperial, enfim, são moedas com características bem próprias, né? Assim que a gente olha para uma falsa de iguape, pelo seu formato de coroa, esse brasão quadrado aqui abaixo, a gente já consegue identificar com facilidade. Uma pena não ter uma descrição mais precisa nem sobre os patacões, nem sobre as moedas de cobre com letra monetária de São Paulo, né, para a gente conseguir identificar as iguapianas ou iguapenses, não sei agora, enfim, dessas pecinhas diferentes, ficando só registrado aí essas do Rio de Janeiro de 80 réis. Mas quem sabe futuros estudos aí dão conta de trazer essas novas informações.